Irmãos, vamos nesta manhã falar um pouquinho sobre o preparo para a eternidade. Muitos de nós, às vezes, pela correria do dia a dia, deixa de pensar nesse detalhe tão importante, né? Muitos nem sequer conseguem ainda formar na ideia o que representa essa promessa de Deus, né? De vida eterna. Às vezes, nós ficamos tão envolvidos com as coisas à nossa volta que deixamos passar despercebida essa promessa, né? O que é a eternidade? A eternidade nós conhecemos só de palavra, né? Porque na realidade mesmo, nós não conseguimos imaginar. Porque a gente aprende aqui nesse mundo que tudo tem fim, né? Tudo tem fim. Né? A nossa saúde tem fim, né? Os nossos projetos têm fim, tudo tem fim. Agora, Deus apresenta para nós uma situação que na nossa mente é difícil da gente imaginar, a eternidade. E uma ilustração mais concreta que eu ouvi sobre a eternidade é que a gente imagine um novelo de linha, né? Só que esse novelo, ele pode ser desenrolado, mas ele nunca acaba. Para nós é difícil imaginar isso também, né? Mas na ilustração ele traz essa situação. E na ponta que nós começamos a desenrolar, uns 30 centímetros mais ou menos, é a nossa vida. Daquele novelo infinito. 30 centímetros, um palmo da nossa mão, representa o tempo da nossa vida aqui nesse mundo. Então essa é a promessa de Deus, né? Só que o que passa desses 30 centímetros para nós recebermos essa promessa depende desses 30 centímetros, que significa a nossa vida, né? Então, só para lembrar, nos irmãos, né, que nós às vezes nos apegamos a esse pequeno trecho da nossa existência e não damos valor àquilo que Deus nos prometeu, a vida eterna, né, o que ela significa. Agora, a eternidade, ela deve ocupar na nossa vida um lugar muito especial para que ela se torne realidade. Os irmãos percebam que para tudo na vida a gente tem um projeto, não tem? Tem um projeto, a gente nasce criança, a gente quer ir para a escola, aprender, depois da escola a gente quer ir para a faculdade, depois da faculdade a gente quer ter uma namorada, constituir uma família, e a gente vai traçando planos e lutando por eles, né? E como disse no início, todos esses planos, quando eles são trabalhados, quando eles são planejados, são trabalhados com bastante esforço, eles se concretizam. A gente consegue a namorada, depois ela vira nossa esposa, depois a gente tem nossa família, a gente tem nossos filhos, e assim nossos projetos vão se concluindo conforme aquilo que a gente planejou, não é verdade? Então, a gente faz cursos, busca uma boa profissão, né, para sustentar a nossa família. Isso tudo são coisas que a gente planeja para poder ver se tornar realidade. Agora, com a eternidade, não deve ser diferente. Porque a eternidade nós não vamos conseguir assim de uma forma aleatória. Eu vou ficar por aqui nesse mundo fazendo o que der, né, na cabeça. E depois, quando chegar a vida eterna, eu vou ver o que é. Não, você não vai nem receber isso, né? Não vai nem receber esse privilégio de ter a vida eterna. Por quê? Esta é uma promessa que vai se cumprir na vida daqueles que têm isso como um sonho, né? Como acontece com a maioria das coisas que a gente almeja nesse mundo, né? A eternidade é um sonho que a gente almeja para a vida futura. Só que muitas vezes nós esquecemos, né, da importância que isso tem para nós. Por quê? Muitos são os fatores, né, que nos faz deixar
de pensar na vida eterna, né? Muitos são os fatores, às vezes as muitas ocupações, a não colocar, né, as coisas no seu devido lugar, e aí nós começamos a dar importância ao que não tem e a desprezar as coisas que realmente têm importância. A vida eterna, irmãos, já dei aqui uma lista, né, de coisas que a gente sonha, que a gente planeja e que às vezes até conquista nesse mundo. Mas a vida eterna deve ser algo que deve ser o melhor dos nossos sonhos. Porque é muito simples a gente na juventude achar que tem coisas mais importantes, né? É muito fácil, por quê? Porque você olha para frente, puxa, ainda tenho muitos anos para viver. Isso às vezes é um pensamento que permeia a mente do jovem, né? Eu sei que as coisas de Deus é importante, mas eu tenho tanta coisa para fazer, né? E aí faz que nem uma história que eu vi outro dia, né? Uma alegoria. Diz que o indivíduo tinha um sonho. Ele sonhava em construir uma bela casa. E aí ele lutou, ele planejou, aí ele construiu aquela casa, e depois que a casa estava pronta, ele olhou para aquela casa bonita, vários quartos, mas viu que ela estava vazia. E ele disse assim, poxa, morar sozinho nessa casa não dá, mas aí não tinha esposa, não tinha filho, não tinha nada, falou, eu vou convidar Jesus para morar comigo aqui. E chamou Jesus para morar com ele, Jesus aceitou. Daí disse, olha, Senhor, eu reservei aqui um quartinho para o Senhor morar aqui comigo. Aí botou ele num quartinho lá no fundo. Aí Jesus foi lá, se alojou lá e ficou ali no quartinho dele. Quando foi na madrugada, bateram na porta. E ele foi atender. Era Satanás. Quando ele abriu a porta, Satanás pegou ele, deu uma surra tão grande que deixou ele mole no chão e foi embora. Daí ele saiu todo sem graça, foi lá no quartinho onde estava Jesus e falou, Senhor, o senhor não viu o que Satanás fez comigo ali? Vi. O senhor não intercedeu por mim? Ele falou, não. Você disse que era para mim ficar aqui no meu quartinho, eu estou aqui no meu quartinho. Daí ele saiu sem graça, falou, não, então não está certo. Não, então faz o seguinte, vem aqui. Muda para o quarto da frente aqui. Aí colocou ele num quarto mais amplo, né? Tinha mais espaçoso. Talvez foi porque eu coloquei ele num quartinho muito pequenininho ali, né? Não dei muito conforto para Jesus e ele não intercedeu por mim. Aí colocou num quarto mais amplo. Quando foi naquela madrugada, bater na porta de novo, ele foi atender. Era Satanás novamente. Deu-lhe uma surra novamente, que ele ficou atordoado. Ele foi reclamar com Jesus de novo. E Jesus, então, ele falou, Senhor, mas novamente, Satanás veio e bateu em mim e fez tudo aquilo, e o Senhor aqui pertinho, no quarto do lado, não fez nada. Você disse que era para mim ficar no meu quartinho, eu fiquei no meu quarto. Eu fiquei onde você mandou eu ficar. Aí ele abriu a sua mente, né? Falou, puxa, por que eu não pensei nisso antes, né? Senhor, é o seguinte, então faz o seguinte, o senhor não fica nesse quarto mais não, o senhor fica com a casa toda. Aí quando ele fez isso, na madrugada, quando Satanás veio e bateu na porta novamente, Jesus se apresentou, Satanás olhou para Jesus e disse, desculpa, eu acho que eu bati na casa errada, virou as costas e foi embora. Então ele descobriu que Jesus precisava ocupar a casa toda, né? Ter a casa como dele, para que ele pudesse de fato defendê-la, né? E nós, às vezes, irmãos, queremos também ter a vida eterna, mas arrumar só um cantinho lá para Jesus no nosso coração, um quartinho lá na casa do nosso coração para Jesus, né? Ele vai ocupar o mínimo da nossa vida. E a gente quer ter a vida eterna, não vai ter como ser, né? Somente quando temos Jesus no controle da nossa vida, de fato, é que nós vamos poder se livrar
dos ataques do inimigo, da falta de fé, da falta de amor, né? Da falta das coisas que nos faz fortes espiritualmente e nem que é requisito para a vida eterna. Quero que os irmãos abram suas Bíblias no capítulo 19 de Mateus. Ali nós temos uma história bem conhecida, mas é importante tirarmos algumas lições aqui do pensamento, né? Os irmãos, quem encontrou, por favor? Está todo mundo com a Bíblia na mão já? Vamos acompanhar a história para que nós possamos tirar algumas lições importantes, né? Aproximou-se dele um jovem e lhe disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ele lhe respondeu: Por que me pergunta sobre o que é bom? Somente um é bom. Mas se queres entrar na vida, obedece os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, e o próximo com a ti mesmo. E o jovem lhe disse: Tenho obedecido tudo isso, o que me falta ainda? E Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, essa história muito conhecida da palavra de Deus mostra aqui um jovem que queria, né, ter a vida eterna, tanto que ele fez essa pergunta para Jesus: o que eu devo fazer, né? Além do que eu já faço. E quando Jesus começou a recitar para ele os mandamentos, eu acredito que lá por dentro ele deu um sorrisinho: opa, está garantido, né? Ele deve ter pensado assim: se é guardar os mandamentos, então estou dentro, né? Já estou dentro da vida eterna. Não tem porquê eu não conseguir, né, esse objetivo na minha vida. Mas, quando Jesus falou para ele que faltava uma coisa ainda, será que Jesus, irmãos, então, lembrou para aquele jovem de mais um mandamento? O que acham os irmãos? Jesus, quando viu que aquele jovem disse para ele que era observador da lei de Deus, Jesus aparece com mais um mandamento? Essa é a impressão que nós temos, né? Parece que Jesus não queria que aquele jovem fosse salvo, né? Que fosse para a vida eterna. Por quê? Porque ele se declarou observador dos mandamentos. E agora Jesus disse: olha, se queres entrar na vida, vende o que tens, dá aos pobres e vem e segue-me. A impressão que nós temos é que Jesus não queria que ele fosse salvo, né? Porque ele disse que guardava os 10, ele arrumou um 11º. Mas será que ele guardava os mandamentos mesmo, irmão? O que acham os irmãos? Ele disse que essa era uma preocupação dele, né? Diz que desde a minha juventude eu observo, né, esses mandamentos. Mas, na verdade, aquele jovem, irmãos, ele era um tremendo de um legalista. Os irmãos sabem o que é legalista? Legalista é aquele que cumpre só o que lhe foi mandado, né? Isso é o suficiente? Não, né? Não é o suficiente. Ele observava a lei de Deus na letra da lei. Ele aprendeu a lei de Deus e observava ela na letra, somente, né? Que dizia os mandamentos ali. Mas uma coisa que nós aprendemos ao longo da nossa experiência com Deus é que existe algo de espiritual na lei de Deus também. Que disse Jesus? Certa vez disse assim, olha, para os fariseus, né? Ouviste o que diz a lei, não adulterarás, mas aquele que imagina na sua mente já cometeu adultério. Então Jesus disse, olha,
existe o que está escrito na Bíblia, né, que é a parte legal das palavras da lei, e existe também a parte espiritual. Não adianta nada você cumprir a lei de Deus, né, não adulterando fisicamente, mas mentalmente você está o tempo todo imaginando coisas, né, e Deus considera a mesma coisa. Viu que coisa interessante? Então aquele jovem, talvez, ele não tinha parado para pensar nesse detalhe, né? Não tinha parado para pensar nesse detalhe, que a lei de Deus, além da letra, além do que diz na letra, tem algo mais profundo. Tem algo mais profundo nela, né? Que nós devemos compreender com clareza, para que a gente não pare de crescer, não deixe de crescer espiritualmente, né? Aquele jovem, irmãos, foi colocado à prova por Jesus, né? Foi colocado à prova. É o mesmo que a professora faz, viu, crianças? Com vocês lá na escola. Ela passa um questionário, perguntas e respostas para você estudar. E você vai e estuda. Só que lá na prova, ela faz uma pergunta para ver quem é o que aprendeu e quem é o decoreba, né? Aquele que só decorou. Faz uma pegadinha. Ela pega uma pergunta, muda as palavras, e você fala, mas professora, se você não deu na aula, não tinha no questionário? Tinha, mas com outras palavras, né? Então a lei de Deus, existe duas características nela, né? Tem aquilo que ela diz na letra e tem aquilo que ela diz no espiritual, né? Que é mais profundo, que a gente tem que estar sempre cavando, né? Para que a gente possa, de fato, entender o projeto de Deus para nós, né? Nos concedendo a vida eterna. Então, irmãos, Jesus não inventou um mandamento novo. Ele estava querendo lembrar aquele jovem que ele não observava a lei de Deus coisa nenhuma. Né? Porque quando ele fazia só o que dizia a letra da lei, ele não estava cumprindo de fato a lei de Deus, né? Então, irmãos, a eternidade é um processo dentro de nós, né? Nós devemos planejar ela, irmãos, sabiam? Mas a salvação é pela graça? É pela graça, sim. É pela graça. Mas quando nós aceitamos a graça de Cristo em nós, então desenvolve-se um desejo, né? Um desejo de nós planejarmos na nossa vida espiritual, nós buscarmos, né, de fato, fazer a vontade de Deus. Irmãos, é muito triste a gente ver pessoas que são alcançadas, né, pela verdade, e o que acontece com ela ao longo do tempo, dos anos, os anos vai passando, é como estudamos na lição ali, né? Às vezes a pessoa vai se descuidando, é uma concessãozinha aqui, outra concessãozinha ali, e a irmã White fala que aquilo é a porta para a apostasia, né? Então, nós devemos cuidar, porque a letra mantém a aparência, né? Para aquele jovem, ele estava diante de Deus, puro diante de Deus, porque a letra, dentro da letra estava bem, mas da forma espiritual ele estava em falta, né? E nós também, irmãos, nós temos um costume de começar a analisar as coisas de forma banal, né? Quanta coisa foi abandonada pelo nosso povo, irmãos, nas práticas antigas. Muita coisa foi abandonada. Tem pessoas que têm um comportamento na igreja e fora da igreja tem outro comportamento. Né? Quando eu era católico, nós tínhamos a roupinha de ir na missa. Tinha a roupinha de ir na missa, aquela roupinha só para ir na missa.
E muitos de nós também tem a roupinha de ir na igreja, e tem a roupinha de andar por aí. Isso não está certo. Tem a roupinha de viajar, tem a roupinha de passear, né? Então nós devemos tomar muito cuidado com isso, né? Tomar muito cuidado, porque senão vamos ser apenas crentes legalistas, como aquele jovem que não sabia fazer uma separação das coisas, né? Da parte da letra e a parte espiritual. Irmãos, tem um pensamento que nos mostra o quão importante a gente observar essa organização que existe, né, dentro da nossa santificação e dentro da conquista da eternidade, que está lá no livro de Isaías, e eu quero ler para os irmãos. Deixa eu só localizar o texto aqui. Sei que anotei em algum lugar aqui, mas estou perdido. Deixa eu ver. Mateus 19. Deixa eu encontrar aqui Isaías 16, deixa eu ver. Acho que perdi a marcação aqui. Eu perdi o texto, mas eu lembro das palavras que diz ali. Depois eu posso lembrar e trazer para os irmãos aqui. O texto de Isaías diz que o lavrador, ele não ara o tempo todo a terra. Mas imagina que loucura você passar por um campo e ver ali um lavrador com o trator arando a terra, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, arando a terra. Não faz sentido, faz? Por quê? Porque existe uma sequência. É Isaías 28 e 24. Obrigado, irmão. Perdi aqui a minha anotação, mas o irmão achou. 28, 24? Lê para nós, irmão, o versículo 24, e o 25 e o 26. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e desterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim. Quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela ervilhaça. Semeia cominho ou lança nela o melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, com o qual no seu lugar, cada qual no seu lugar, o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Obrigado. Então, os irmãos perceberam que existe uma sequência lógica nas coisas, né? Nós não vamos conseguir a eternidade se nós não tivermos um planejamento, né? Assim, não faremos como a pergunta de Isaías aí, por acaso o lavrador só ara a terra? Não. Ele ara, depois ele semeia, depois vem a chuva, ele cuida, depois vem o tempo da colheita. Então, quem espera receber a eternidade de uma forma aleatória, ele está sendo enganado por ele mesmo, né? Porque não é assim que funciona. A salvação é pela graça de Cristo, mas existe, pelo poder do Espírito de Deus, existe uma força que vai nos motivar
a buscar, né, o que é santo e buscar o que é fazer o que é correto diante do Senhor. E a Bíblia nos ensina, irmãos, essas várias etapas, né, como o irmão leu ali, né? Deus ensina o lavrador. Deus ensina. Então, quando nós estamos buscando de Deus constantemente, esse coração duro que existe em nós cede espaço para que o Espírito Santo amacie ele, né? Para receber a semente da boa palavra. Agora, quando nós não temos um sonho, né? Quando a eternidade para nós não é um sonho real, é como os vários projetos que a gente começa e abandona, né? Eles nunca se tornam realidade. E a semente que deve ser semeada e produzir muitos frutos para a glória de Deus é o amor de Cristo em nós, né? O amor de Cristo. Aquele jovem que esteve com Cristo, faltava esse detalhe, né? Faltava esse detalhe. O amor de Cristo no seu coração para fazer com que todos aqueles bens que ele tinha fossem uma bênção para que ele estivesse à sua volta. Ele achava que guardava os mandamentos de Deus, mas ele transgredia todos eles. Porque 6 dos mandamentos que ele dizia que guardava, em relação ao próximo, né? E os outros 4 mandamentos em relação a Deus. Agora, quem não... Jesus mesmo disse, né? Se você não consegue ver a necessidade do próximo que você vê, como você vai servir a Deus se você não vê? Essa é a pergunta, né? Então, quando nós colocamos a semente do amor de Cristo no nosso coração, então nós buscamos uma vida consagrada a Deus, né? E esse é o caminho para nos levar à eternidade. Mas além de nós alcançarmos isso, precisamos de conservar no nosso coração. É o que diz Judas, capítulo 1, verso 21. Os irmãos que tiveram com a Bíblia aí, pode ler para nós, é um verso bem pequeno. Judas 1, 21. Então, Judas, ele, na minha versão, que fala conservai-vos, né? Ali diz guardai-vos, significa, são palavras diferentes, significa a mesma coisa. Então, Judas diz, guardai-vos no amor de Cristo, no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, quando nós, de fato, tiver Jesus no nosso coração, o amor de Cristo no nosso coração, quando tivermos essa certeza, ainda precisamos de algo, né? Aí vem Jesus e dá mais um mandamento. Conservai no vosso coração. Porque essa é a grande dificuldade de muita gente. Às vezes aceita Jesus como seu Salvador, começa animado a fazer a vontade do Senhor, né? Mas a eternidade para ele não é um sonho, é uma casualidade. Aí aos poucos então ele vai deixando de lado, né? Vai deixando de estudar a lição, vai deixando de estudar a Bíblia, vai deixando de fazer os cultos de manhã e à noite. Aí o que vai acontecer? Ele não conserva o amor de Cristo no coração. Passa algum tempo, você fala assim, irmão, o que está acontecendo? Estou desanimado. Mas todo o indivíduo que você encontrar no caminho desanimado, se você perguntar para ele, está lendo a Bíblia, irmão? Não. Ih, irmão, não tem cabeça para isso mais.
A lição. Nem fiz assinatura esse ano, não estou nem estudando a lição. Não tenho tempo. A lição, essa lição eu já estudei, porque a nossa lição tem essa característica, né? Porque é uma verdade que tem que ser gravada na mente, de tempo em tempo o mesmo assunto retorna. Talvez com um pouco mais de profundidade. Aí o indivíduo olha para aquela lição assim e fala, essa lição eu já estudei quase uns 10 anos atrás. Nem vou estudar isso não, já sei tudo. Isso, irmão, é o caminho para esfriar, para abandonar. Por isso que Judas diz assim, olha, conservai-vos no amor de Deus. Muito importante você obter a salvação em Cristo Jesus, mas mais importante do que obter é conservar. E como é que se conserva? Na consagração diária, no estudo da palavra, na meditação das coisas que você já sabe, para não esquecer. Para não esquecer. Nos dias de Israel, irmão, a Bíblia escrita não tinha, e quando tinha era em pergaminho, muito difícil, ninguém quase tinha acesso. Então, quando o sacerdote lia para o povo as sagradas palavras, os pais procuravam gravar o máximo daquilo que eles ouviam. Sabeis por quê? Para depois repetir para os filhos o tempo todo, para que eles gravassem também. Então, a palavra de Deus, ela era passada de pai para filho, e eles decoravam os ensinamentos da palavra de Deus. Hoje, irmãos, é aquele velho ditado, né? Quanto mais facilidade nós temos, mais a gente negligencia, né? Mais a gente negligencia. Então, Judas nos aconselha, além de obter o amor de Cristo, aceitar Jesus no nosso coração, manter, para que não venhamos a nos esfriar, né? Pois a vida eterna, irmãos, é uma conquista. É uma conquista. Jesus já fez tudo por nós, né? A única coisa que Ele pede, o que é? Que a gente não se afaste. Mas o pouco que Ele deixa para nós, né? Se manter perto dEle, a gente acaba negligenciando, né? Esse é o que nos diz Timóteo, capítulo 6, verso 12. Primeiro Timóteo, capítulo 6, verso 12. Quero ler para os irmãos, já estou terminando. Alguém encontrou? Pode ler? Peleja a boa peleja da fé, apodere-se da vida eterna, para a qual foste chamado. Tenho já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Salvação pela graça, irmão? Mas parece que está... Salvação pela graça, irmãos? Né? Claro. Mas parece que aqui, a gente lendo esse texto isolado, dá a impressão que não, né? A gente tem que ralar bastante, mas a salvação é pela graça, né? Mas, o que diz ali? Devemos lutar, não só lutar, vencer. Por que temos que lutar e vencer, irmão, se a salvação é pela graça? Porque tem alguém que não deseja a nossa salvação, é por isso que temos que lutar. Nós temos que lutar por esse motivo. O inimigo não quer a tua salvação. E mesmo que você aceite a salvação em Cristo Jesus, ele vai bater à sua porta e vai querer te surrar. Como na ilustração que falamos, né? Então devemos lutar, e não só lutar, vencer. Mas como vamos vencer sem Jesus?
Se a nossa casa fosse só um quartinho para Jesus, se Ele não tomar conta da casa toda, para que quando Satanás venha e se aproxime de nós, e ele não veja Jesus ali, ele está escondidinho lá num cantinho, não funciona, né? Essa é a grande provação dos nossos dias, irmãos. A vida material, a luta pelo sustento, confunde a nossa mente e pode enfraquecer espiritualmente. Essa é a grande provação, a grande prova dos cristãos em nossos dias, né? Porque quando, irmãos, quando nós somos confrontados, o que deve prevalecer? Porque em algum momento na vida minha isso já aconteceu. Em algum momento na sua vida isso já aconteceu. Em algum momento da tua vida isso vai acontecer. De você ser colocado numa situação em que você tem que tomar uma posição. E qual é a posição, né? Esse que é o problema, né? Muitos têm tomado a decisão errada. Por quê? A sua convicção é frágil, seu conhecimento é muito pequeno, ele não sabe o que representa a eternidade e o que representa perder a eternidade, e se compromete com o mundo e cede às tentações do inimigo, né? Mas, irmãos, que Deus dirija a nossa vida, a minha vida, a vida de cada um de nós, para que nós possamos estar junto dele na eternidade. Amém?